E aí, esse pedido de desculpas do Abel, pra você, foi sincero ou não foi sincero? Foi o Abel mesmo que escreveu? Ou alguém pediu pra ele escrever? Vamos trocar uma ideia. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu quero pedir pra você, antes de qualquer coisa, você sabe, se não sabe, eu quero pedir o like, porque o like é muito importante pro alcance e a divulgação desse conteúdo. É rapidinho para você clicar no like e significa muito pro meu trabalho, significa muito para mim, tá bom? Então deixa o like que você me ajuda demais. Recado dado, bora pro vídeo falar sobre essa carta, esse pedido de desculpas, esse post do Abel Ferreira. Tem uma pergunta que tá rolando que é se foi o Abel mesmo que escreveu, se não foi o Abel, foi uma assessoria, se foi sincero, se não foi sincero. E a minha resposta para isso é: não importa. E eu vou explicar o porquê não importa através de alguns pontos. E eu gostaria que você ficasse no vídeo até o final, para você não pegar só metade do que eu vou falar e de repente ter uma opinião distorcida daquilo que eu vou dizer aqui. Bom, eh, primeiro, falando sobre mim, falando de mim. Eu tenho muita dificuldade, e é caso a caso isso, tá? Não é todo pedido de desculpa eu acredito, e nem todo pedido de desculpa eu desacredito. Mas caso a caso. E esse pedido de desculpas em especial, esse pedido de desculpas em específico do Abel Ferreira, não me tocou. De verdade, não me tocou, e eu explico por que não me tocou. Me parece muito mais uma contenção de danos. Me parece que a repercussão negativa foi muito grande, talvez ultrapassou aquilo que o Abel estava acostumado, porque não é a primeira vez que o Abel critica a torcida do Palmeiras, não é a primeira vez que o Abel Ferreira tenta ensinar ou doutrinar a torcida do Palmeiras em como agir. Porém, dessa vez eu acho que ultrapassaram-se algumas barreiras que o Abel estava acostumado. E eu acho que isso se deve ao mau futebol e à falta de resultados que esse time vem demonstrando com muito investimento que foi feito. Talvez, em tempos passados, sendo campeão paulista, essa fala teria causado revolta, mas talvez não tivesse essa mesma repercussão negativa. E eu acho que através desse dano todo causado e o que pode causar ainda, ou seja, um afastamento da torcida, um momento em que precisa da união, a gente está entrando numa competição que começa na quinta-feira, que é a mais importante do ano, depois do Super Mundial, é claro, mas aqui é plausível a gente poder ganhar, que é a Libertadores de América. Sem contar o Campeonato Brasileiro que a gente começou muito mal, não só pelo resultado, o empate em casa, mas a questão do rendimento. Então, esse pedido me parece que alguém chega no Abel, e aí eu não sei quem, pode ser alguém da comissão, assessoria, empresário, própria família do Abel pode ter falado para ele, pode ter comentado com ele, mas me parece que é, cara, você extrapolou. Tem muita gente falando do que você falou, falando mal do que você falou e de como você falou, além de não ser verdade. A torcida do Palmeiras tem uma música para os títulos, que é a Libertadores Eu Sou Tri, Brasileirão Vou Nem Falar. Tem música pro Abel. Teve o próprio mosaico que ele postou nesse post de desculpas que ele faz. Então, além dele ter ido muito mal na coletiva, ele ainda foi faltou com a verdade. Ele faltou com a verdade ali. E descontextualizou, né, para dizer o mínimo. Porque a torcida do Botafogo só gritou é campeão
porque a do Palmeiras estava gritando timinho pro time do Botafogo que estava fazendo cera, e Palmeiras e Botafogo disputaram o último Campeonato Brasileiro palmo a palmo até as últimas rodadas, quando o Botafogo ganha do Palmeiras na casa do Palmeiras, no Allianz Parque, e depois vai pro título. Então, por isso eles gritaram é campeão, e não que eles passam todos os jogos gritando é campeão. Isso não existe. Isso não existe. Então, para mim, esse pedido de desculpas é uma contenção de danos. Além do que, o Abel ele tem uma imagem que foi construída com a torcida do Palmeiras muito positiva, muito gigante. Eu nunca vi a torcida do Palmeiras construir uma imagem de um treinador como foi a do Abel Ferreira. Esse carinho, esse sentimento, esse amor que a torcida do Palmeiras, boa parte hoje, né, deixou de ter, mas que grande parte ainda tem pelo Abel Ferreira, eu nunca vi por nenhum treinador. É claro que isso não foi de graça. O Abel chegou muito bem, se mostrou muito diferente, conquistou muitos títulos para que isso acontecesse. Não foi gratuito. As coletivas do Abel, quando ele chegou, eram muito positivas, eram sinceras. O cara admitia quando tinha problema, quando estava ruim, quando estava errado. Falava de futebol e falava um pouco além até. Eu lembro que no primeiro ano, por exemplo, o Abel Ferreira, no final da temporada, deu várias entrevistas falando de futebol. E hoje parece que ele não suporta mais quando é perguntado ou contrariado falando sobre futebol. Então ele tem toda essa imagem positiva, tem sido arranhada pelas declarações que ele tem dado em coletivas, como torcedor de verdade, a torcida deveria fazer isso, a torcida não pode fazer aquilo, a torcida tem que lotar os estádios, e a torcida tem lotado os estádios, tem ido ao estádio mesmo com o futebol ruim, com ingresso muito caro. E nunca se pegou no pé do Abel. Protestos da torcida sempre foram direcionados à diretoria por falta de contratações, justamente para ajudar o trabalho do Abel Ferreira, para facilitar o trabalho do Abel Ferreira. Então a torcida sempre esteve ao lado do Abel, criticando, cobrando, é óbvio. Isso faz parte do futebol. Você não vai ver em nenhum lugar uma torcida que não cobra, que não critica, que não xinga, que não vaia quando o time perde, quando o time joga mal. Mas ainda assim sempre esteve ao lado do Abel. Sempre tentou entender as escolhas do Abel, por mais absurdas que elas fossem. Justamente porque era o Abel Ferreira. Coloca o Filipão ou o Luxemburgo em qualquer situação na qual hoje a gente começa a questionar para ver se o tratamento seria o mesmo. Por exemplo, coloca o Filipão ou o Luxemburgo não colocando o Endrick para disputar uma semifinal de uma Libertadores, sendo o Endrick o maior jogador daquele time naquele momento, o craque, e sendo eliminado no final. Como seria a reação da torcida, por exemplo? Ou então coloca um desses dois, ou qualquer outro treinador, eu cito esses dois, porque são os dois maiores, mas pode ser o Cuca também, que teve uma grande passagem recente pelo Palmeiras, 2016, conquistando o título brasileiro, e o Palmeiras sai da fila de títulos brasileiros. Mas coloca qualquer treinador nesse contexto, se algum treinador contaria com a paciência, com a compreensão do torcedor. Tanto quanto o Abel contou, mesmo com o Abel dando declarações preocupantes, para dizer o mínimo, sobre a torcida do Palmeiras, querendo doutrinar, ensinar o torcedor muitas vezes a como agir. Então, esse pedido de desculpas, a mim me parece mais uma contenção de danos por conta de toda essa relação, de tudo que o Abel representa e pela repercussão que ultrapassou as barreiras que o Abel está acostumado. Eu não sei nem se lá dentro também, dentro do próprio Palmeiras ali, essa declaração não caiu mal, né? Não digo Leila Pereira, é óbvio, porque eu acho que para Leila foi algo normal, tanto faz como tanto fez. Não sei nem se ela ouviu, né? Mas eu digo
conselheiros, diretoria. Eu acho que ultrapassou uma certa barreira. Então, esse pedido, para mim, é uma contenção, me parece uma contenção de danos. Por isso não me toca. Agora, outro ponto, e por isso que eu pedi para você assistir até o final, e quero lembrar, se você não deixou o like, deixa o like, tá? Porque ajuda demais. Agora, é importante o Abel sim fazer esse post. Não podia deixar esse ambiente que já tá ruim pela falta de desempenho do time dentro de campo, a falta de futebol do time dentro de campo, de ideias dentro de campo, a falta de resultados dentro de campo. Não podia deixar ainda por cima esse ponto, essa pressão acumulada por conta de uma declaração mal dada. Então precisava sim desse pedido de desculpas. E eu torço para que todas as pessoas que têm dito que esse pedido de desculpas foi sincero, que foi um reconhecimento de um erro por parte do Abel, para que isso seja verdade. De verdade mesmo, eu torço para que isso seja verdade. Para que, porque se for verdade, isso pode servir de um ponto de partida para que o Abel coloque os pés mais no chão. Para que o Abel volte um pouquinho, abaixe um pouquinho a bola. Seja um pouquinho mais humilde, como ele sempre foi quando chegou no Palmeiras. E para que ele volte a entender e reconhecer quando o time não está bem e que precisa de mudanças. E não é porque ele foi campeão inúmeras vezes pelo Palmeiras que tudo que ele determina e decide correto e perfeito. Que ele use esse pedido de desculpas, que seja sincero. Eu torço para que essas pessoas estejam certas, para que seja um ponto de partida para ele melhorar o que de fato importa, que é dentro de campo. Para mim, isso é o que vai trazer o bom ambiente de volta. É o que vai trazer a confiança do torcedor. É o que vai fortalecer esse pedido de desculpas do Abel Ferreira. Porque de nada adianta o Abel, que já fez esse tipo de declaração várias e várias vezes, pedir desculpa para daqui 2, 3 coletivas dizer de novo. Ou então se o time continuar apresentando os mesmos problemas. A pressão não vai diminuir. A única coisa que o Abel consegue com isso é ir afastando aos poucos o torcedor dele. Tanto que, sem sombra de dúvidas para mim, esse é o pior momento do Abel Ferreira no comando do Palmeiras. Tanto em questão de relacionamento com a torcida, quanto em questão de rendimento dentro de campo. E é um momento, curiosamente, que ele tem as melhores peças. Tirando, claro, 2022, né, que a gente sabe, foi o melhor ano ali do Palmeiras. O 2021 também, que tem a conquista das 2 Libertadores, a 20 e 21. Mas esse é um baita de um elenco que o Abel tem nas mãos, então a cobrança é muito forte. Então ele precisa voltar a pensar no futebol, se preocupar com o futebol. E deixar a parte do torcedor com o torcedor. Relativizar isso, Abel. O torcedor vai xingar, vai cobrar, vai vaiar e vai aplaudir. Depende do que ele vê em campo. O cara não xinga, pelo menos eu penso, tá, gente? O cara não xinga o jogador ou não xinga o treinador porque ele quer xingar simplesmente. Mas muitas vezes é uma reação ao que ele tá vendo dentro de campo. Tá faltando futebol. Então eu torço para que todos que disseram que o pedido foi sincero, que foi um reconhecimento por parte do Abel que ele errou, para que vocês estejam certos e que seja um pontapé inicial, uma mudança de chave dentro da cabeça do Abel, para ele se reconectar com essa humildade de reconhecer que não é perfeito,
de reconhecer que precisa trabalhar mais e de que precisa mudar algumas coisas dentro desse time para voltar a ser algo parecido com aquele Abel Ferreira que chegou, porque material ele tem, então condições ele tem, precisa ter cabeça fria, que tanto ele fala, que tanto ele prega como filosofia, para que esse time volte a ser o que já foi na mão do Abel Ferreira. Porque se por acaso Abel não estiver mais com aquela vontade, com aquele tesão de ser de ser treinador do Palmeiras, não estrague sua relação, essa história que você construiu junto à torcida, tão bonita, na lata do lixo. Essa para sair. Essa para sair. Mas do contrário, vamos juntos. Sem doutrinar, sem ensinar, focado no campo, a solução do campo. Que a torcida quer isso. Que a torcida está pronta e sempre esteve pronta, como eu falei aqui, para te apoiar, para te entender e para apoiar o time. Afinal de contas, o Palmeiras pra gente, Abel, tá acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Então é isso, rapaziada. Eu espero, de verdade, que eu esteja errado e que seja um reconhecimento sincero do Abel Ferreira nesse pedido de desculpas e que seja, como muitos estão dizendo, um pontapé de mudanças. Embora eu tenha que ser sincero aqui com vocês. Sou um pouco cético com relação a isso. Então é isso. Se inscreva no canal se você gostou do conteúdo, coloque a sua opinião nos comentários e seguimos avante palestra. Valeu!